Jesus, eu quero te seguir. Jesus, transforma-me de glória em glória. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai assistir essa gravação, mas sejam bem-vindos ao início dessa nova série que nós estamos começando aqui no nosso canal da Igreja Batista Central de Santarém. Vocês estiveram acompanhando nos últimos domingos a série que nós fizemos na Carta de Tiago e nós esperamos que essas reflexões, o texto bíblico e os estudos direcionados por cada um dos nossos professores tenham abençoado a sua vida. E o nosso desejo nessa nova série que estamos iniciando hoje é que Deus continue usando essa ferramenta, esse canal, essa plataforma para poder nos ajudar a compreender, estudar a sua palavra, você que de repente não pode estar presencialmente nos nossos estudos aqui na igreja, e esperamos que essa nova série possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, nos levar à reflexão. E o livro que nós vamos começar a estudar hoje e nos próximos 7 estudos é o livro do Antigo Testamento. É um livro pequeno, é um livro breve, com apenas 4 capítulos, que é o livro do profeta Malaquias. E ao estudarmos esse livro, nós esperamos que Deus possa falar aos nossos corações através da sua mensagem, e nós não devemos nos enganar achando que é um livro pequeno e, enfim, talvez seja uma mensagem mais básica, mas a gente não deve ficar iludido pelo tamanho de um livro, mas por aquilo que Deus está querendo falar com o seu povo, aquilo que Deus quer ensinar ao seu povo por meio da sua palavra. Muito bem. O profeta Malaquias, ele viveu ali no período do pós-exílio, depois que o povo de Israel passa aqueles 70 anos ali na Babilônia, e a Babilônia é vencida pelos persas, e agora nesse período que eles começam a retornar, a gente deve lembrar de algumas histórias lá do Antigo Testamento, ainda lá no livro dos Reis, o livro das Crônicas dos Reis, que termina com o povo recebendo autorização para voltar do cativeiro, agora sobre o domínio persa. E nós temos 3 grandes voltas, grandes retornos importantes na história pós-exílica, que é comandada por Zorobabel, que é quem vai ser usado por Deus para reconstruir o templo, né, que havia sido destruído com a invasão dos babilônios. 2 outras grandes importantes voltas, né, retornos para Jerusalém, comandada por Neemias e Esdras. Esses 2 têm a responsabilidade, no caso de Neemias, de reconstruir os muros, de levar também um grupo de judeus que estão na Babilônia e retornar para a sua cidade natal, reconstruindo as casas também. E Esdras, especialmente, ele vai ter a responsabilidade como um escriba, como um representante da linhagem sacerdotal, reformar e restabelecer, reestruturar o culto. Então, é importante a gente lembrar desse contexto histórico, porque depois desse período, desse retorno, dessa volta tão desejada do povo para a sua terra, que a gente vai ambientando a época, né, do profeta Malaquias. Malaquias está ali localizado na história no período do quinto século, mais ou menos ali no ano de 432 a.C. E então o povo já está alojado em Jerusalém, as casas já foram reconstruídas, os muros já estão prontos, o templo já está erguido, funcionando, mas parece que está faltando alguma coisa, parece que tem alguma coisa que não está encaixando nesse período de retorno, depois de alguns anos que eles
as dificuldades que enfrentaram. Vocês devem lembrar-se que, por exemplo, o livro de Neemias conta, e também o de Esdras, que eles enfrentaram dificuldades. Essa volta para Jerusalém não foi uma volta tão fácil assim. Eles tiveram oposição. Os moradores ali das redondezas de Jerusalém, os samaritanos também, a gente deve lembrar lá do Sambalate, daquelas pessoas que estavam tentando colocar ali obstáculos para essa retomada do povo judeu. Eles foram acusados de serem rebeldes, de querer incitar uma nova rebelião contra o governo e o império da Pérsia. E nisso, as obras do muro, do templo foram interrompidas por algum tempo. Mas aí Deus, ele é o Deus da história. Ele vai conduzindo a história mesmo e a despeito de nós. Ele vai cumprindo as suas promessas. No entanto, quando a gente olha para o texto de Malaquias de uma forma geral, a gente percebe que Deus está levando o seu povo a uma reflexão sobre o que eles estão fazendo. Já receberam a terra de volta, já retornaram para suas casas, já estão com o culto em funcionamento, o templo já foi reerguido, mas no coração do povo parece que está faltando alguma coisa. Parece que há uma inquietação, um ressentimento, uma certa incredulidade. E quando a gente observa a maneira como a maneira como Malaquias está construído em um formato de conversa, de prosa, no seu aspecto literário, a gente tem ali Deus trazendo uma repreensão ao seu povo no que diz respeito à vida que eles estão agora experimentando no que diz respeito ao culto a Deus. Então, as reflexões passam por esse ambiente do culto. Deus está usando o profeta Malaquias para trazer algumas questões relacionadas à forma como eles estão adorando a Deus nesse momento do pós-exílio. Então, são reflexões que Deus está fazendo sobre a maneira como o povo está cultuando e como ele espera ser cultuado, ser adorado. E não se enganem, porque a gente pode pensar assim, vivendo agora no período da nova aliança, fazendo parte da igreja e achar, não, nós somos diferentes, nós somos a igreja, não estamos mais no Antigo Testamento. Mas a gente precisa lembrar que Deus, ele ainda é o mesmo, ele não muda, ele é santo e ele estabeleceu critérios para que nós o adoremos. Nós não podemos fazê-lo de qualquer forma, nós não podemos nos apresentar a ele com o coração de qualquer jeito. Então nós precisamos pedir a graça dele, a misericórdia, reconhecendo a nossa tendência ao pecado, a nossa falha, as nossas limitações, pedir para que ele nos ensine, nos capacite a cultuá-lo da forma que ele deseja, da forma que ele espera. Então é uma grande reflexão sobre o culto. E aí eu queria convidá-los a ler comigo esse texto inicial, que é o capítulo 1, de 1 a 5, é o nosso primeiro estudo. E eu queria que nós pensássemos ao longo dessas reflexões sobre a seguinte ideia, que vai permear todo o livro. Então, são 4 capítulos, dá para a gente então ir gravando essa ideia que está presente nos 4 livros. O Senhor dos Exércitos adverte seu povo, a quem ama, chamando-o ao arrependimento e alertando-o sobre o dia da sua vinda. Vou ler mais uma vez. O Senhor dos Exércitos adverte o seu povo, a quem ama, chamando-o ao arrependimento e alertando-o sobre o dia da sua vinda. Então, se você tomar a sua Bíblia aí e ler comigo do capítulo 1, do verso de 1 a 5, nós temos o texto, então, da nossa primeira lição dessa série que estamos inaugurando do livro do profeta Malaquias. Diz assim: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei.
eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Amém. Que o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da sua palavra. Então, muito bem, nós temos aqui a abertura do nosso texto, do nosso livro, que é uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Então, o livro ele começa e ele tem esse caráter de uma advertência que Deus está fazendo contra seu povo. E para isso ele está usando Malaquias. Bem, vamos pensar um pouco sobre Malaquias. Nós não temos muitas informações ao longo dos livros do Antigo Testamento sobre quem é Malaquias. O seu nome significa o mensageiro do Senhor, o mensageiro. Nós não temos informações sobre sua linhagem, sobre a sua descendência, apenas que ele é um profeta que está ali naquele ambiente e naquele contexto do pós-exílio, compartilhando sua mensagem nos dias de outros profetas daquele tempo, Ageu, por exemplo, entre outros. Mas nós não temos muitas informações sobre sua linhagem, sobre sua história pessoal. Apenas que ele é o meu mensageiro. Esse é o significado do nome de Malaquias. Muito bem. E aí, quando a gente dá uma olhada, né, nós observamos o texto, ele está num formato de prosa e tem uns argumentos aqui, uma forma retórica que é usada que é colocada as expressões que o povo estava usando, falas, ideias que o povo falava sobre Deus, questões que estavam nos seus corações e que vinham à tona nas conversas, possivelmente. E aí Deus, então, ele vai respondendo, né? Há perguntas também, há questionamentos. E a gente vai entender isso na nossa reflexão de hoje. Deus ele está afirmando o seu amor por Israel. Esse é o nosso primeiro tema aqui compreendido nos versos de 1 a 5. Deus afirma o seu amor para com Israel. E aí nós observamos aqui Deus falando no verso 2, eu sempre os amei, é a declaração de Deus, diz o Senhor. Então Deus está afirmando ou reafirmando para o povo o seu amor de aliança para com eles. Eu sempre os amei. E aí vem a pergunta do povo, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? O povo está questionando se Deus ainda os ama. E a gente vai tentar entender algumas razões que levaram o povo a questionar o amor de Deus. Uma vez que eles voltaram para Jerusalém, uma vez que o cativeiro de 70 anos terminou e eles receberam a autorização do imperador persa para retornar para sua terra, reconstruíram suas casas, o muro foi reconstruído por intermédio de Neemias, Zorobabel, Esdras, estiveram também nesse processo de pessoas que estavam reconstruindo a identidade do povo, no que diz respeito ao culto, ao templo e à segurança, né? Uma cidade sem muros naquele contexto bíblico era uma cidade devastada, uma cidade sem segurança, uma cidade onde é um lugar complicado, inóspito, inseguro para se viver. Então era assim que se encontrava Jerusalém no período do cativeiro, terra que ficou devastada por obra dos babilônios, permitida por Deus, né, como um juízo que Deus trouxe ao seu povo pela quebra da aliança. Então eles retornaram, reconstruíram suas casas, o muro ficou terminado, o templo foi reconstruído, parece que a vida estava voltando ao normal. Porém, há questionamentos, né? E o ser humano ele tem essa característica. Por mais que as coisas comecem a andar, a gente ainda fica reclamando, a gente sente falta assim, de algumas coisas que não eram como antes, tem um certo saudosismo. Não sei se vocês lembram, mas quando há o relato da reconstrução do segundo templo, pós o exílio, tem uma mescla de sentimentos. Enquanto os mais jovens estão celebrando, eufóricos, porque finalmente o templo foi reconstruído, os mais velhos estão chorando, porque
não é como aquele templo glorioso de Salomão. É um templo mais modesto, é um templo que não tem tanta glória como havia o templo de Salomão. Mas é o templo do Senhor. No entanto, ainda que eles estejam de volta a Jerusalém, ao Reino do Sul, a Pérsia ainda é o império mais poderoso da época. Eles ainda estão sob o domínio persa. Receberam a permissão de voltar para a sua cidade, receberam a autorização para retomar a vida ali, o culto, mas ainda há essa sombra de um domínio, de um grande império. E parece que as promessas feitas pelos profetas ali, como Isaías, Jeremias e outros, parece que elas não se cumpriram na totalidade. Promessas como aquelas que dizem que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. A glória da segunda casa seria maior do que a da primeira casa. E parece que eles não estão vendo essas coisas acontecerem. E aí, por não verem essas coisas acontecerem e ainda estarem sobre a sombra de um grande império que, devido ao trauma que foi o exílio, é aquela questão, a quem nos garante que em qualquer momento, em outro momento, eles não vêm e nos atacam novamente e nos espalham pelas nações da terra. Então, o medo ainda paira nos corações. Então há esse questionamento aqui sobre se Deus de fato ainda os ama, se a aliança de Deus com Israel ainda é válida. Então eles estão se perguntando isso e Deus está reafirmando isso nesse texto. Eu sempre os amei. E aí eles questionam, né? Como? De que maneira o Senhor nos amou? De que maneira nos amaste? E aí Deus vai lembrá-los da história de origem do povo. Ele pergunta, não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então ele está lembrando da eleição de Israel para um povo que Deus iria levantá-lo na terra para ser luz para as nações, por meio de quem, por meio do qual traria para a história o Messias, a criança lá prometida em Isaías 9, que iria ter um reinado que jamais haveria fim. Então Israel era esse instrumento. Então Deus está lembrando dessa eleição que é pela graça. Na ordem, Deus deveria ter usado a vida de Esaú, que era o irmão mais velho. Então, pelo direito de primogenitura, Esaú deveria ser o líder ali dentre os filhos, né, de Isaac. Mas não, Deus escolhe Jacó, o mais novo, e isso para mostrar a sua graça, para mostrar que a sua escolha não está baseada nos méritos humanos. Inclusive, quando a gente volta mais na história, a gente observa a própria chamada de Abraão. Deus pega um homem lá da Mesopotâmia, junto com sua mulher, é um homem idoso, e eles já não podem mais ter filhos, e parece que se as coisas estivessem nas mãos de Abraão, o seu herdeiro seria o servo nascido em sua casa. Mas Deus faz promessas para esse homem, manda-o sair da sua terra, da sua parentela, e promete uma descendência que seria tão numerosa quanto a areia da praia, quanto as estrelas no céu. Isso para mostrar a soberania de Deus. E falando nisso, a gente observa no livro de Malaquias uma expressão com a qual Deus é apresentado ao longo das páginas. É o Senhor dos Exércitos. É um termo que demonstra a soberania de Deus. Esse termo ele surge primeiramente ali no livro de Samuel. A gente vê, por exemplo, na oração de Ana, quando pede ali um filho a Deus, está aflita na sua alma. Essa expressão Senhor dos Exércitos, ela começa a surgir ali naquele contexto. E essa expressão significa algumas possibilidades. O Senhor dos exércitos, né, dos exércitos humanos, né, das guerras. O Senhor é aquele que tem os exércitos humanos à sua disposição, mas pode ser também os exércitos dos corpos celestes, indicando a sua grandeza na criação. Ou mesmo, uma terceira possibilidade, o Senhor dos exércitos dos anjos, das miríades de anjos. Mas o fato é que o termo Senhor dos Exércitos mostra essa grandeza, é o soberano. Ele é o Senhor de todas as coisas. É um termo que no hebraico nos dá essa
essa ideia da soberania de Deus. E ela é recorrente aqui no livro do profeta Malaquias. Então, o Senhor dos Exércitos, ele sempre amou Israel. É uma escolha soberana dele. Por mais que o povo esteja aqui por causa das suas aflições, por causa das suas inquietações, por causa dos seus medos, duvidando desse amor. Deus, ele permanece fiel à sua aliança, ainda que nós, o seu povo, muitas vezes sejamos infiéis e nós, infelizmente, por causa da nossa pecaminosidade, por causa da nossa inclinação de sermos seres caídos, sermos descendência de Adão que caiu no pecado, nós temos essa tendência de sermos infiéis muitas vezes nessa relação, mas Deus é aquele que mantém a sua fidelidade e sustenta essa relação por misericórdia, amor e graça. Então, nesse bloco aqui, Deus está então reafirmando esse amor para o povo, embora haja esse questionamento. E aí, meus irmãos, é interessante porque a gente vai percebendo nas outras lições que por causa desses questionamentos, né? Será que Deus nos ama? Será que Deus se importa? Essas coisas, quando elas entram no nosso coração, essas dúvidas, elas não são apenas ideias, elas têm a capacidade de fincar raízes no nosso coração, de modo que a nossa alma começa a esmorecer no amor a Deus, porque estamos duvidando se Deus de fato, se ainda somos alvos do seu amor, logo o nosso amor começa a ser dissolvido, a esmorecer. Consequentemente, o culto que nós prestamos a Deus, onde há dúvida, onde há medo, esse culto começa também a esmorecer. O vigor vai embora, a alegria vai embora, e aí entra aquele aspecto da religião que nós conhecemos muito, que é o aspecto mecânico. A gente faz porque a gente aprendeu a fazer isso, porque houve um período que a gente foi ensinado a fazer, e isso se tornou uma tradição, mas estamos cultuando a Deus apenas de forma mecânica. Era o que estava acontecendo aqui com o povo. O povo cultuava a Deus, o povo ia ao templo, o povo falava o nome de Deus, tinha o nome do Senhor nos seus lábios, mas o coração do povo estava distante de Deus, porque eles começaram a questionar, começaram a deixar que o seu coração fosse minado por essa dúvida sobre o amor de aliança de Deus, o amor profundo de Deus. Consequentemente, o seu amor começou também a esfriar, o seu amor começou a esmurecer e, consequentemente, na vida prática, o culto começou a desvanecer, foi perdendo a sua glória, foi perdendo a sua alegria, o seu encantamento. E Deus então está chamando o seu povo para uma conversa séria, está, na verdade, trazendo uma advertência sobre a permanência nessa atitude de indiferença, de negligência. Nós vamos ver nas outras lições que Deus está trazendo advertências para o povo, porque está fazendo de qualquer forma o culto, está ofertando de todo jeito, estão sendo negligentes e omissos no culto, nas ofertas. E Deus também está repreendendo e advertindo os sacerdotes, que deveriam ser conhecedores da lei e instrumentos usados por Deus para instruir o povo, mas os próprios sacerdotes estão também nessa mesma situação, estão desmotivados, estão desanimados e estão conformados com uma religião mecânica, uma religião institucionalizada, onde eles continuam fazendo as coisas, mas o coração já não está mais naquilo que eles estão fazendo. E é sobre isso que Deus está trazendo essa advertência e chamando o povo à reflexão. Então ele começa respondendo a essa dúvida primeira do povo. E qual era a dúvida, qual era a queixa do povo? O Senhor não nos ama. Como é que o Senhor, de que maneira, né, o Senhor nos amaste? Então Deus está respondendo essa primeira questão. Eu amei vocês quando eu escolhi os seus pais, eu escolhi Jacó. Eu escolhi demonstrando que a minha escolha não tem a ver com os seus méritos, com o que vocês fazem, mas está baseada na minha presciência, no meu amor, na minha soberania. Então Deus está respondendo essa primeira inquietação
do coração do povo. E eu termino essa reflexão desse nosso primeiro estudo perguntando para nós nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu espero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, fale ao meu coração, como tem falado nesse tempo de preparo para esses estudos. Quais são as queixas que estão presentes no nosso coração, na nossa relação com Deus? Será que nós temos dúvidas, temos queixas, né? O povo aqui estava se queixando porque parece que Deus não os amava mais. E isso estava refletindo diretamente na forma como eles estavam servindo a Deus no culto. Mas quais são as dúvidas? Quais são as perguntas, os questionamentos que estão no seu coração e no meu coração? E será que essas dúvidas, será que esses questionamentos não estão influenciando diretamente a forma como você está vivendo a fé cristã, a forma como você está servindo a Deus, a forma como você está cultuando a Deus em casa, em família e até mesmo no culto público? Então, que Deus possa, através do seu Santo Espírito, nos lembrar a cada dia essa verdade que ele está comunicando ao seu povo aqui através do profeta Malaquias. Eu sempre os amei. E como é que nós sabemos que Deus nos amou? Nós já estamos na história um tempo bem adiante, diferente lá do povo que estava lá no século V. Malaquias e os seus contemporâneos não presenciaram, não viram os cumprimentos das profecias da vinda do Senhor ao mundo. Nós sabemos disso pela história. Não estávamos lá no século I, quando Jesus estava aqui, mas nós temos o testemunho das Escrituras, mostrando que Deus prova o seu amor por nós, entregando o seu Filho numa cruz em nosso favor. Deus demonstra o seu amor por nós, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores, assim como diz as suas palavras na Nova Aliança, através dos escritores, dos autores do Novo Testamento. João 3,16, um texto bastante conhecido, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que nós sabemos que Deus nos ama? Ele enviou o seu próprio Filho, ele deu o seu próprio Filho, um inocente, santo, sem pecado, para morrer por mim e por você, que somos pecadores. Deus nos ama e ele enviou seu Filho como prova disso. Então isso deve ecoar no nosso coração e na nossa alma. Claro que direcionado pela obra do Espírito Santo, para que o nosso amor por ele seja uma resposta a esse amor profundo e verdadeiro que nos alcançou na sua obra de salvação por meio de Cristo Jesus. Espero que esse estudo introdutório, essa primeira lição do livro do profeta Malaquias, tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu. Espero que o Senhor possa te abençoar nesse dia e nós nos encontramos para o segundo estudo e também os irmãos que estarão aqui servindo, os professores, nas próximas lições desse nosso livro, estudos no livro de Malaquias. Que Deus os abençoe e até a próxima. Jesus, buscar